Houve um homem no fim da sua vida que resolveu falar da experiência dele, daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu caminhando com Jesus. Foi o apóstolo João. João era um homem de Deus que viveu mais que os outros apóstolos, e por volta do ano 90, ele escreveu esse evangelho que nós vamos abrir e ler nesse momento, falando de coisas que os outros evangelistas não trataram. E também, como falamos da última vez, existem coisas que os outros evangelistas trataram e que ele não. Mas imagino que ele falou exatamente das coisas que impactaram mais o coração dele. Eu creio que tudo que Jesus falou e fala ainda hoje, impacta o coração de todo crente, não é? Mas João parece que estava marcado pela mensagem do Senhor Jesus Cristo, e ele coloca textos imensos sobre aquilo que Cristo falou como edificação, de uma forma tão linda, tão igual a Jesus, não é? A gente não tem dúvida de que o Senhor Jesus falou a esse homem. E da última vez nós estivemos falando em João no capítulo 15, de 1 a 11. Hoje nós vamos continuar. Nós vamos agora do versículo 12 ao 17. Eu queria convidar os irmãos a acompanharem a leitura que farei nesse texto. João, capítulo 15, de 12 a 17. A palavra de Deus diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai amado, sejas bendito para sempre, sejas exaltado para sempre. Agora, com a Tua palavra aberta diante de nós, atentos àquilo que o Senhor há de falar, nós temos uma expectativa, Senhor. A nossa expectativa é pela Tua graça, graça maravilhosa, graça abundante na nossa vida, pecadores que somos. Graça que pode usar um miserável pecador para falar daquilo que está no teu coração. Graça que nos lembra que não somos dignos de nada a não ser do inferno, mas o Deus maravilhoso enviou o seu Filho Jesus ao mundo para morrer na cruz do Calvário e pelo seu sangue salvá-lo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua salvação, que alcança pecadores como eu, que alcança pecadores como nós, e que nos usa para o louvor da tua glória como instrumentos teus. Então, Senhor, nessa tarde, mais uma vez, assim como pela manhã tu fizeste, fala conosco, Pai. É o nosso pedido e a nossa expectativa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última mensagem, nós vimos que a figura que o Senhor Jesus trouxe é a figura da videira, né? Ele é a videira. A videira não é a igreja. A videira é Jesus. A igreja é como uma representação visível da presença de Cristo
no meio do seu povo. E esse povo vem e congrega nessa igreja. Mas o fato de fazer parte da igreja não quer dizer que nós façamos parte do corpo de Cristo. É necessário que Deus nos dê a Jesus Cristo para sermos salvos e sim, enxertados na videira, nós possamos nos alimentar dele. E essa alimentação, o carimbo de garantia de que nós vamos crescer, de que nós vamos frutificar, nós vamos receber dele todo o alimento necessário. Ligados à videira, nós vamos nos alimentar e vamos dar frutos. Ligados à videira, nós vamos receber dele a palavra, o alimento que nós precisamos. E permanecendo nele, sendo obedientes a ele, nós vamos crescer e seremos transformados por esse relacionamento. É um relacionamento que, como falamos, e Jesus vai reforçar isso agora à tarde, muda os nossos gostos. Nós passamos a querer aquilo que Deus quer, e não mais os desejos egoístas do nosso próprio coração regem a nossa vida. Esse é o alvo, esse é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que a sua palavra nos alimente, transforme a nossa vida e tudo quanto pedirmos ao Pai, Ele vai nos conceder. Por quê? Porque o que nós vamos pedir tem a ver com isso, com esse relacionamento, com essa transformação, essa vida que nós recebemos nele. E aí o Senhor Jesus, a partir do versículo 12, ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando ele fala isso, ele está mostrando para nós o padrão. Ele está falando quem é o modelo de amor que nós devemos seguir. O modelo de amor é Ele mesmo, o Senhor Jesus. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês se amem. E o modelo sou eu, o modelo de amor. Mas que tipo de amor é esse? É o amor sacrificial. Esse é o tipo de amor que nós conhecemos em Jesus, porque no versículo 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, o amor, ele não é um sentimento etéreo, uma coisa que a gente simplesmente vai começar a sentir e vai nos deixar apaixonados pelo Senhor, assim, ó Senhor, como eu te amo. Não é? É algo prático e objetivo. Olhando para Jesus Cristo, é algo prático mesmo, não somente prático, mas desafiador. Por quê? Porque ele diz assim: olha, amar é fazer como eu. E ele diz: olha, não é um amor qualquer não, porque ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. Aí, essa palavra é uma palavra que precisa ser destacada. Nós vamos caminhar nela um pouquinho. A palavra amigos. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário por nós, Ele morreu na cruz em favor dos seus amigos. Ele nos amou como amigos. Talvez alguém, pensando no amor, possa ainda manter essa distância de Deus, não é? Uma caminhada sem relacionamento, onde eu digo que amo, mas não sirvo, não adoro, não o conheço. Mas como o amor que o Senhor Jesus Cristo está nos convidando para viver é um amor prático, é um amor abnegado, é um amor incondicional, nós podemos perceber que não dá para simplesmente sentir.
Em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele está falando sobre o amor, ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Deixa eu só ler os 2 versículos aqui, só para eu não colocar nada a mais, nem tirar nada daqui, né? Assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja, não é o conhecimento que nós temos da Escritura que revela o quanto nós amamos ao Senhor, mas é a prática desta Escritura que revela quem verdadeiramente nós somos, se nós somos verdadeiramente amigos do Senhor. Então, se o nosso amor ele não for prático como o amor de Cristo é prático ainda hoje em nós seremos uma fraude. Se o nosso amor não parecer com o de Cristo, nós estamos perdidos e nem sabemos disso. Nós somos desafiados a viver um amor que não existe por aí, um amor que só existe nele. No versículo 10, Jesus afirma assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Deus amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho. Jesus nos amou a ponto de entregar a própria vida, amor sacrificial. Esse amor nós precisamos, imitando a Cristo, entregar uns aos outros. É esse amor que eu tenho que viver em relação a vocês. Cobrem. É esse amor que vocês têm que viver uns pelos outros e para comigo também. Eu preciso cobrar na caminhada. Eu vou cobrar. O que é que eu preciso fazer para que vocês deixem de me amar? Depende daquilo que Jesus Cristo deixou de fazer. O Senhor Jesus foi ao ponto de se entregar em favor de pecadores, chamando-os de amigos. E o que é ser amigo? Ele está dizendo, versículo 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo quanto ouvi de meu Pai. Isso é uma coisa de amigo mesmo, né? Amigo é aquele que a gente abre o coração e conta as coisas mais profundas do nosso coração. Na realidade, eu lembro de amizades que eu tive que tinham uma prática, que era anotar as coisas que viveu durante o dia para poder contar, só porque tinha prazer de contar para o amigo. O Senhor Jesus Cristo ouviu do Pai uma mensagem e trouxe para nós. Essa mensagem é uma mensagem de salvação. O Senhor Jesus Cristo nos revela segredos do Pai, porque nós somos seus amigos. O que obedecemos são segredos profundos. Esse é aquilo que Jesus fala aqui dos mandamentos, que ele fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Versículo 10, né? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Esses mandamentos são especiais para nós, porque eles são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Para o mundo é loucura.
Por isso que para nós é alimento. Porque nós permanecemos nesse amor, porque permanecemos nestes mandamentos. Esses mandamentos para nós são ordens que não podem ser desobedecidas, porque nós somos discípulos de Cristo. Nós não temos escolha. Nós estamos crescendo nele. Nós queremos nos parecer com ele. Ele é o nosso alvo. Ele requer de nós santificação constante, diária, crescimento até chegarmos à estatura dele. Tudo isso nós sabemos, não é verdade? A grande questão é que saber não é suficiente. Ligados à videira, se nós não damos fruto, nós seremos cortados, lançados no fogo. Essa ideia, como nós falamos, só para deixar bem claro, não é a ideia da perda da salvação, mas é a ideia dessa visão que nós temos da igreja como uma representação do reino de Deus aqui na terra, mas uma representação limitada em si mesma, assim. Não é a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja que nós vemos. A igreja triunfante, sim, é a verdadeira igreja e ela é invisível. Eu posso ver aqui vocês e, se eu fosse falar, se alguém me perguntasse de todos que estão aqui, eu diria, são a igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor Deus sabe que entre nós, no meio de nós, como igreja militante, há alguns que não são parte dele, que não estão se alimentando dele, que estão recebendo o alimento que é pregado, que é estudado nos grupos pequenos, nas sociedades, nos ministérios, mas que tudo isso, como se fosse possível, entra por esse ouvido e sai por esse outro. Faz parte do clube, mas não faz parte do povo de Deus. Faz parte da instituição, mas não da videira. E aí este é cortado e lançado fora. Já aquele que dá fruto, o Senhor poda para que dê mais fruto ainda. Todos nós estamos ligados à videira, e essa ligação na videira é aquilo que Jesus Cristo fala de amizade. Essa ligação profunda, que é mais do que a amizade que muita gente crê por aí. A amizade por aí é alguma coisa meio condicional, não é? A amizade é assim: se você fizer aquilo que eu quero, nós continuamos sendo amigos. Se você me decepcionar, aí, infelizmente, não é possível caminhar com você. Eu conheço pessoas que foram amigos, aqueles amigos, assim, unha e carne, aquelas pessoas que começam a falar igual a outra, sabe? Um fala igual ao outro, a gente lembra do outro quando ele está falando, né? E que hoje são inimigos mortais. Isso não é amizade. Amizade, olhando para Jesus Cristo, é uma amizade que, na traição, na negação, né, que Pedro fez, traindo a Jesus Cristo, ele é reconciliado. Ele é o primeiro a ser perguntado, ele é o primeiro a ser citado. Olha, fala para Pedro e para os outros discípulos que eu ressuscitei. O Senhor Jesus Cristo se interessa por todo aquele que o segue. Se alguém duvida dele, ele se manifesta a ele. Basta na caminhada nós obedecermos, nós permanecermos nesse relacionamento com a videira. É um amor que resiste à adversidade. Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. A gente sabe quem é nosso amigo pela perseverança, não é? Ver Jesus naquela pessoa que nos chama de amigos, não é? Nós vemos Jesus
a referência. E eu vejo Jesus em muita gente aqui na igreja, muita gente mesmo. Na realidade, eu vejo Jesus em todos vocês, mas tem gente que a gente se aproxima mais, né? E acaba vendo mais Jesus, né? do que outros, né? Assim, pelo próprio relacionamento. E olha, nós nunca venceremos na vida sem verdadeiros amigos. O relacionamento que nós temos com o Senhor, ele é um relacionamento vital para a nossa caminhada. A amizade, ela precisa ter como referência o próprio Deus. E aí quando nós, que é Jesus Cristo, né? E quando nós vivemos isto, nós vemos que Deus mesmo, Ele entende a importância disso, porque Ele é um Deus que subsiste em 3 pessoas, não é? Que usufruem um da vida do outro, comunhão, unidade. Deus mesmo é referência, mas se nós olharmos para a sua palavra, nós podemos ver Davi e Jonathan. Jonathan é aquele que é o herdeiro, humanamente falando do trono de Israel. Mas ele sabe que o verdadeiro rei, aquele que deveria estar reinando sobre Israel, era Davi, não era nem seu pai. E ele está disposto a arriscar a sua própria vida, e não fosse a lealdade de Jonatas, a gente sabe que Davi teria morrido. Jonatas sabia de coisas que avisava para Davi, e assim Davi poderia se tornar rei, não morreria, porque ele tinha um amigo fiel. Se nós olharmos para Ruth era amiga de Noemi. E olha o que é que aconteceu. Ruth abriu mão da vida que ela tinha, do seu povo, dos deuses dela, de todas as coisas, para seguir uma idosa. Numa época em que idosos que não tinham família mendigavam. Numa época em que as mulheres que eram sozinhas e que estivessem soltas por aí eram abusadas. Tanto que Boaz manda avisar os trabalhadores dele, ninguém mexe com ela. Se ele falou isso, é porque isso acontecia. Na época dos juízes, mesmo o povo de Israel era um povo horrível. Era um povo que esquecia, nascia uma geração após outra que não conhecia o Deus de Israel. E Ruth, em nome de uma amizade que não tinha nada para lhe oferecer, ela sai da sua terra, da sua parentela, não é? Do meio do seu povo, e segue uma idosa até o seu povo, e ela tipifica Jesus Cristo. Ela não é nem do povo dela, ela é moabita, não é? Mas ela tipifica Jesus Cristo porque abriu mão da sua glória para conviver com pecadores como nós, que não temos nada para oferecer para Ele. E Ruth fez a mesma coisa. Noemi talvez morreria, né? Ou então ficaria esmolando, talvez Boaz, né? Se a visse, talvez cuidasse dela, né? Mas ali terminaria a história da família, e ali continua, na realidade, a genealogia do Messias, por causa do sacrifício de uma amiga de verdade. Se nós olharmos o próprio Éden, nós vamos ver que lá, o lugar mais perfeito que já foi criado, não é? Com todas as coisas, tudo direitinho, tudo perfeito, porque Deus disse, tudo isso está bom, é bom, eu gostei do que eu fiz, está perfeito, não é? O padrão de Deus é alto, né? Então pensa no Éden, pensa em Deus, e agora pensa no que Deus fez no Éden, antes da queda. Mesmo no Éden, Deus olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma amiga para ele. Isso quer dizer que nós precisamos de amigos.
Nós precisamos de amigos. Nós precisamos ser amigos. Nós não precisamos apenas procurar alguém que seja isso para nós, que pareça com Cristo para nós, mas nós mesmos, porque estamos ligados à videira, precisamos parecer com Jesus, sermos amigos, pessoas através de quem o Senhor nos traz a sobrevivência num mundo caído, pessoas através das quais o Senhor vai trazer salvação à nossa casa, vai trazer livramento. Nós precisamos ser pessoas assim, pessoas que amam abnegadamente, pessoas que amam incondicionalmente. Nós não somos assim, não somos, naturalmente não somos, mas nós podemos ser assim porque nós estamos ligados à videira. Isso se chama frutificar. Caminhar com Cristo é dar frutos concretos, práticos, que vão contrariamente à nossa natureza egoísta, caída. Eu só amo a quem me ama. Eu não amo a quem não me ama, não. Mas imagina que o Senhor está me chamando para viver relacionamentos no meio do seu povo que tem a ver não comigo, mas com Ele. Então, mesmo as minhas filiações precisam ser filiações, onde eu represento Jesus Cristo na minha família. Eu sou pai, mas eu sou um pai que sou amigo dos meus filhos. Não amigo no sentido mundano aí, que é ser amigo passando a mão quando um menino faz alguma coisa errada, só para não perder a amizade do menino, que é uma amizade interesseira. Não, eu disciplino porque eu sou amigo dos meus filhos. Eu obedeço a palavra diante deles porque eu sou amigo deles. Meus pais também, eu preciso ser amigo deles. Eu preciso falar para eles, inclusive aquilo que eles não querem ouvir, talvez, ou até para vocês mesmo. São preciosas as marcas, as chagas que são causadas pelo amigo, né? Provérbios também fala isso, né? Quando um amigo chega para falar a verdade, porque ama a verdade e ao seu amigo. Amor prático, que fala. No meu casamento, eu preciso ser amigo da minha esposa. Eu preciso ter esse amor sacrificial. A cruz precisa ser o primeiro lugar que eu vejo quando eu olho para o meu casamento. Não porque minha mulher é uma cruz, mas porque é o lugar para onde eu devo ir, é para a cruz, em relação ao meu casamento também, em relação a todos os meus relacionamentos. Eu imagino que a maioria dos casamentos que terminaram porque não havia amizade verdadeira. Alguém estava usando alguém. Na grande maioria, pessoas estavam olhando para o relacionamento de forma utilitária. E o casamento terminou. Se nós olharmos para Cristo, e nós olharmos para a nossa própria vida, quando eu olho para mim mesmo, as traições que eu já cometi contra Cristo, e Davi estava certo quando disse: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que não era reto diante do Senhor. Se é assim, e o meu Deus ainda me ama, e me chama, e envia Jesus Cristo para morrer na cruz, por mim, por você. Se é assim na nossa vida, se é isso que nós recebemos, a mensagem do Evangelho é: sejam amigos, amai uns aos outros, como eu vos amei. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amai uns aos outros. No versículo 17, ele vai repetir, reforçar isso. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isto vos mando. Então, não temos escolha.
É um desafio grande. Nunca vai haver um mandamento, assim, alguma coisa que Deus requer de nós que seja do nosso tamanho. Deus não diminui padrões. Ele mantém o padrão é Ele mesmo. E nós precisamos chegar ao padrão dele, parecermos com Ele, vivermos uma permanência de obediência a Ele. Mas veja, a obediência ao Senhor é fruto dessa alimentação dEle mesmo. Ele não espera que nós demos o máximo de nós mesmos para fazer o bem ao outro. Não vale de nada isso. Isso é perda de tempo. Não fique se esforçando para fazer o bem ao outro, não. Ande com Deus. Alimente-se dEle. É a vida dEle que vai fazer bem ao outro. O Senhor quer amar. Lembra desse canto? O Senhor quer amar através de você. Essa frase está dizendo para nós que nós não precisamos ser nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Morreu por todos, logo todos morreram. Então eu morri já, não tenho mais nada para dar. E aí o versículo 15 diz: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus. Nós vivemos para Cristo, estamos ligados a Ele, e a partir disso é que nós fazemos o que nós fazemos. Nós não fazemos para ser, nós somos, por isso fazemos. E esse somos não tem a ver com uma edificação nossa objetiva. Tudo começa em Deus. Foi Deus quem nos chamou. Ele diz assim, versículo 16: não fostes vós quem escolhestes a mim. Não fostes vós. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não fostes vós quem escolhestes ao Senhor. Pelo contrário, Ele escolheu a cada um de nós. Essa é uma eleição dupla, né? Porque se a gente olhar para os discípulos, para quem Jesus Cristo está falando primeiro, nós vemos o ofício apostólico ali, ele dizendo assim: fui eu que escolhi vocês para serem apóstolos. Mas também nesse chamado, já que também somos discípulos do Senhor, o chamado apostólico é um chamado específico para aqueles homens, né? Mas o chamado geral do Senhor para todos nós, para sermos discípulos dele, porque somos discípulos dele, foi um chamado que não tinha nada a ver conosco, só tinha a ver com ele. Não fostes vós quem escolhestes a mim. Na realidade, se fosse deixado a nós a tarefa de escolher a Deus, nós nem escolheríamos a Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Tem um espírito que nesse momento atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, que faz com que eles andem segundo as inclinações da carne deles, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eles são naturalmente filhos da ira de Deus, como também os demais. Por quê? Porque não há condições de um morto fazer isso. Aí vem essa palavra maravilhosa, graça. Graça faz com que a gente passe a andar com Deus, a amar ao Deus invisível, a querer que os nossos filhos se apeguem ao Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, que nós o conhecemos só porque Ele pegou a cada um de nós e nos enxertou na videira. E é tudo que nós desejamos na vida, é sermos parecidos com Ele.
sermos iguais ao Senhor. Não fostes vós quem escolhestes a Ele. Ele fala: eu escolhi vocês e designei vocês. E designei porque sou eu quem alimenta vocês. Eu designei para que vocês deem frutos. O fruto tem a ver comigo, não tem a ver com vocês, disse Jesus, né? Que tem a ver, não tem a ver também comigo, não é? Para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Porque pode ser que alguém até se anime sem ler a palavra, sem buscar a Deus em oração, sem relacionamento zero, né? Como dizia lá quando eu era criança, falava oi de boi, não é? Relacionamento oi de boi, não é? Pode ser que alguém se anime a pegar frutos, né? Frutos aparentes para ser crente, não é? Talvez muitos crentes poderiam gravar vídeos no YouTube sobre como enganar as pessoas, como as pessoas pensarem que você tem relacionamento com Deus. Né? E caqueado de crente a gente conhece, né? A gente conhece aquela voz impostada, não é? Aquela coisa assim, não é? A gente conhece essas coisas, mas essas coisas não constam entre os frutos do Espírito, da presença de Deus em nós. São frutos que não permanecem, são frutos que no emprego denunciam aquele ladrão. São frutos que na vizinhança denuncia aquela pessoa que não ama ninguém, egoísta, que faz confusão com todo mundo. São frutos que apodrecem rapidamente porque não são fruto dessa ligação, desse relacionamento com a videira. São frutos que não permanecem. Mas o fruto que vem dessa ligação permanece. Nós vamos dar fruto. E esse fruto vai ser sempre lindo, porque ele tem a ver com Cristo. Foi Cristo quem produziu em mim. E aí, ele termina o versículo 16 dizendo assim: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele está repetindo aquilo que ele falou no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como falamos no início, não é? Nós temos essa bênção, não é? De tirar de nossas costas todo o peso. Andar com Cristo é ouvir o chamado dele dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Tudo tem a ver com Cristo, porque Ele é manso e humilde de coração. Aí a gente encontra o que? Nele, descanso para a nossa alma. Não é verdade? Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso não quer dizer que a vida cristã seja uma vida fácil. Não é. Muitas vezes o próprio Deus vai colocar a cada um de nós em situações em que a gente vai precisar frutificar alguma coisa. E nós vamos frutificar o quê? O fruto que nós vamos dar na estação própria vai ser de quem? Será que vai ser fruto fake news, né? Evangélico fake news, né? Tem muito crente envolvido com fake news, não é? É uma vergonha. Mas se for fruto do relacionamento com Cristo, nós pediremos o que quisermos e nos será feito, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E o alvo de tudo isso, o interesse dele, é que nós manifestamos um fruto que é o principal, pelo menos aqui nesse contexto, que é amor. Amor uns para com os outros. Por isso, ele termina dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Lembrando, amor sacrificial.
amor parecido com o de Cristo, com as manifestações do ser dele, da vida dele, da palavra dele. Amém? Eu queria fazer apenas 3 aplicações, indo de trás para frente, né, daquilo que nós vimos por último para o que nós vimos primeiro. A primeira aplicação é que estar ligado à videira não foi escolha nossa, mas de Cristo. Lembrar isso. Estar ligado à videira, não foi eu quem disse assim: Senhor, me liga a Ti. Não, eu nem queria. Ele me chamou, Ele escolheu a mim, Ele me escolheu. Em segundo lugar, estar ligado à videira muda a nossa oração. Estar ligado à videira faz com que as nossas orações tenham o sim de Deus. Nós falamos isso na última mensagem, não é? É o contrário de Tiago capítulo 4, quando ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então a gente pede e não recebe, porque na realidade aquele pedido não é fruto da videira, não é resultado desse relacionamento, mas é resultado de desejos egoístas. Talvez alguma coisa que eu peça para Deus, entendendo ser a vontade dele, também eu receba um não. Eu posso, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. 3 vezes ele orou pedindo a Deus que retirasse aquele espinho na carne. Por que foi que ele pediu? Porque ele sabia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto ele pediu ou pensou. Só que Deus tinha outro propósito. Deus tinha outro propósito em relação ao apóstolo Paulo, e aquele espinho na carne, que ele mesmo diz, mensageiro de Satanás para me esbofetear, tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. E Deus não ia afastar ele. Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o problema é quando nós oramos contrários àquilo que é a vontade de Deus, no sentido de desconhecê-la. Isso é estranho demais. Estranho para quem está ligado à videira, que se alimenta e que tem a sua vida transformada pelo Senhor. Então é um desafio enorme para todos nós, é nos ligarmos profundamente ao Senhor. E por último, estar ligados à videira muda os nossos relacionamentos. Eu não posso mais viver como eu vivia. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Para mim o morrer é que é viver. Para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo, né? O morrer é lucro, mas o viver é Cristo, porque a cruz de Cristo está apontada como ideal para a vida de todo crente. Amar como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Então que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça de vivermos para Ele, porque estamos ligados a Ele. Amém, igrejinha?